vai acabar atacando outra pessoa também, só por estar achando que ela está te atacando. Então, quando o feedback ele sai daquela linha e ele vai para o lado pessoal, isso é um grande problema. Tá começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless, ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre feedback, como que funciona o feedback em equipes remotas e como incentivar essa cultura dentro da empresa. Mas antes de começar o episódio, uma dica para você. Já pensou em poder escolher em qual coworking você vai trabalhar hoje? Nós aqui do Officeless estamos utilizando o Beer or Coffee, uma plataforma com mais de 1.000 espaços de coworking em todo o Brasil, de áreas ilimitadas. A boa notícia é que ouvintes do nosso podcast têm desconto de 20% utilizando o cupom BEOFFICELESS. Então não perde tempo, vai lá no site beerorcoffee.com e faça sua assinatura. Agora vamos para o episódio. Hoje eu estou aqui com Renato Carvalho e Matheus Salles para a gente conversar sobre isso. Eu vou começar com uma definição simples aqui, que é boa também sobre feedback, que é a informação que o emissor obtém da reação do receptor à sua mensagem e que serve para avaliar os resultados da transmissão. Se a gente está falando da comunicação e dessa transmissão aí de forma online, né, através das telas, é mais difícil dar feedback remotamente? O que vocês acham? Isso aí está no dicionário enquanto é fera. Essa definição é muito boa. Mas explorando mais, sim, na minha visão, você dar feedback remotamente é uma atividade mais difícil, porque você está longe da pessoa, né? Então, tudo bem que a gente tem alguns recursos, como uma videoconferência, que pode ajudar bastante, dependendo do tipo de feedback, da profundidade que você quer alcançar ali. Mas se for por texto, principalmente, você tem que contar com interpretação de texto, o tom que a pessoa está usando. Você tem que ser muito cuidadoso com isso para que a pessoa entenda, mas ainda assim você corre alguns riscos ali, principalmente com essa questão de interpretação de tom. Então essa é uma das dificuldades que a gente tem no remoto, que a gente não teria no ao vivo, porque você estaria na frente da pessoa ali, então é muito mais tranquilo, ela vai entender exatamente o tom que você quer passar. Então você, de um outro lado, sem alguns recursos que a gente tem no ao vivo, isso faz com que essa tarefa fique um pouco mais difícil. Porém, não é impossível. Então, existem maneiras da gente humanizar esse processo e tornar ele muito melhor. Então, a gente já faz algumas delas aqui, mas é um processo que a gente tenta sempre melhorar. Sempre há espaço para melhorar. Boa. Se ao vivo já é difícil, né? Ao vivo já rolam problemas de interpretações, de comunicação pelas metades, né? E o receptor recebe diferente, quem está falando fala com uma intenção, mas acaba chegando de outra forma. Depende do que aquela pessoa passou naquele dia, né? Ou que ela vem passando, os desafios que ela está enfrentando na vida. Então, ao vivo já rolam muitos problemas de comunicação, mesmo você conversando de frente à pessoa. E aí, quando você cai para o remoto, é o que o Matheus falou, cara, tem muito mais desafios, porque tem vários recursos, né? Inclusive, a gente provavelmente vai aprofundar mais emojis, GIFs e coisas assim para você demonstrar expressões remotamente, vídeo, mas é desafiador, porque, cara, você não tá vendo a pessoa, nem sempre tá vendo a pessoa do outro lado, e dependendo da forma que você escreve, né? E, por exemplo, um texto em uma caixa alta, assim, às vezes parece que a pessoa está gritando com você, né? Então tem muita coisa que pode depender de deixar aberto a interpretações. E aí o grande desafio do remoto é como que você estrutura uma comunicação por texto, por vídeo, por GIF, de uma forma que você reduza essa abertura de interpretações de várias formas, né? E deixa exatamente a mensagem que você quer passar. Certeza, esse é o maior desafio. O feedback ele tem uma característica muito emocional, né? Tanto de quem está... A forma como, às vezes, você está de cabeça quente ou você está num momento ali
você tá nervoso com alguma situação que aconteceu, né, que mexeu com você emocionalmente, aí você já vai, descarrega ali em cima da pessoa e vai, consequentemente, despertar também um sentimento e uma emoção em quem está recebendo, que pode, às vezes, levar para o lado pessoal e a situação ficar um pouco tensa. O que eu acho legal da comunicação por texto é porque quando você escreve um texto, você tem essa oportunidade de pensar um pouco melhor, né? Você vai elaborando ali o que está escrevendo, você escreve, você lê de novo, vê se está bom, vai corrigindo. Não é uma coisa igual falado que você chama a pessoa ali e sai despejando tudo que está na sua cabeça, você vai falando e às vezes alguma palavra colocada no momento errado ou de uma forma inadequada pode prejudicar, né, ali o resultado daquela conversa e como é que isso vai ser entendido. Então a comunicação por texto ela é muito útil para que seja uma comunicação talvez de maior qualidade, né, porque você tem esse tempinho ali para elaborar, para pensar, para refletir. Depois que você escreveu, antes de apertar aquele botãozinho ali para enviar, você ainda dá aquela última conferida. Então, acho que permite que você vá pensando melhor, refletindo sobre o que você está escrevendo. E se você tiver sob algum temperamento ali que estiver um pouco alterado, né? Eu acho que esse tempo ali de escrever já ajuda um pouco a pelo menos colocar as ideias no lugar e essa comunicação ser um pouco mais cuidadosa. Isso, inclusive, Contaf, é uma excelente dica, porque assim, uma coisa não vai anular a outra, e eu já fiz isso antes de entrar em reunião de feedback, assim, às vezes precisava passar uma mensagem mais profunda, e aí daquela de você ter que entrar ao vivo e começar a pensar e falar ao mesmo tempo, você corre o risco de, sei lá, travar ou não conseguir passar a mensagem do jeito que você quer mandar. Então, eu peguei, abri um bloco de notas e eu comecei a escrever as coisas que eu gostaria de falar e da forma que eu gostaria de passar essa mensagem. Então, eu escrevi, li aquilo ali, e aí respirei, tomei meu tempo, e aí na hora certa eu peguei, fiz essa videochamada, e aí eu já falei, não fiquei lendo, mas eu já falei de uma forma muito mais estruturada do que eu queria falar. Isso funcionaria para o ao vivo também. Então, tem até eu não lembro onde que eu li isso, mas, tipo, quando você tá com raiva, você pegar e escrever o pior e-mail que você mandaria para aquela pessoa para descarregar aquilo ali. Depois que você terminou de escrever, você pega e apaga ele. Você não manda. Boa. Então, isso já dá uma despressurizada. Só não bota o e-mail da pessoa lá mesmo, porque se apertar ou enviar, né? Sem querer... Escreve com o e-mail em branco. Já era. Então, mas assim, além desse fator emocional, tem um fator que é o pragmatismo. Eu acho que a gente sempre tem que levar em conta o outro, né? A empatia. Principalmente, a empatia é uma palavra que é muito importante nesse contexto de feedback e comunicação. Para mim, eu bato muito nessa tecla, a comunicação é um grande pilar do trabalho remoto. E o feedback, ele está justamente dentro de comunicação, mas ele permeia outras áreas ali também, porque ele que vai fortalecer o time, fortalecer a empresa, os profissionais individualmente e até de forma pessoal também. Então, ele nasce na comunicação, mas ele vai passeando por todas as outras áreas. Então, a gente está falando aqui mais de feedbacks mais profundos, digamos assim, conversas mais profundas. E eles vão acontecer ao longo do tempo. Mas aquele feedback que a gente mais passa são aqueles feedbacks do dia a dia, aqueles bem curtinhos. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com eles especificamente, porque é aí que a gente pode dar uma escorregada e dar uma vacilada. E aí o pragmatismo que eu estava falando, a importância de você parar um pouco e mandar uma mensagem um pouco mais detalhada. Geralmente vai ser um feedback via texto, ou até uma reação lá numa ferramenta de chat, por exemplo, colocar algum emoji, alguma coisa. Você está agindo alguma coisa muito rápida, alguém fez alguma tarefa, concluiu alguma coisa e precisa de um feedback seu. E às vezes você está na correria, você está com a melhor das intenções, mas você chegou rapidão ali e colocou algumas coisas. E aí, só que você foi pragmático demais. E aí, o ser pragmático demais tira um pouco do aspecto humano. E aí, a pessoa está do outro lado, esperando um feedback, sabendo se ela pode progredir naquela linha de raciocínio, ou se ela deve alterar alguma coisa. Então, aquilo pode chegar muito frio. E aí, de novo, né, a gente conta com a interpretação e às vezes foi um pouco frio, porque você realmente não parou e escreveu uma mensagem um pouco mais detalhada. Então, nessas coisinhas, assim, nessas minúcias que vão acontecendo, nesses feedbacks mais rápidos e pontuais, a gente corre o risco de dar uma vacilada. E aí, nisso aí, botar um pouco a perder, a relação fica um pouco estranha, a pessoa já achar que você está com alguma implicância com ela, porque o remoto, ele também vai trazer isso e a gente precisa estar atento a isso. Essas interpretações, e a pessoa começa a assimilar e imaginar coisas. E aí, quando cai nesse imaginário,
aí isso é um grande problema, porque aí a pessoa vai achar que está acontecendo alguma coisa, aí uma outra mensagem que já está no mesmo tom, aí ela já vai ter certeza. Ela, nossa, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui. E às vezes foi uma falta de atenção, nesse caso do emissor, né, de quem está mandando essa mensagem. O receptor está recebendo de uma forma que não está chegando tão legal. Mas se às vezes você para um pouco e escreve uma mensagem um pouco mais detalhada, um pouco melhor, isso já muda tudo, muda o jogo completamente. Aí, a gente fala de feedback, é engraçado, né? Que a gente já pensa em feedback, aconteceu alguma coisa e aí você precisa dar um feedback para alguma situação atípica, assim, né? Exato. Mas se a gente parar para pensar no trabalho remoto, o feedback está em tudo, porque a gente está fazendo o trabalho individualmente e vai mostrar para alguém aquilo em algum momento, né? Por mais que a gente esteja trabalhando em time, a gente está trabalhando em equipe, está fazendo algum trabalho individual que vai ser mostrado para alguém depois e espera-se um feedback, mas não esse feedback, eu acho que essa palavra traz, né? Uma conversa super séria ali, de você falar para a pessoa como é que ela tá sendo e tal, mas foi o feedback do dia a dia, né? De alguém falar a opinião sobre aquilo que você fez e como progredir naquilo. Então a importância realmente de pesar, né, nesse pragmatismo, porque pode travar a pessoa, né? Beleza, você fez lá a sua parte, aí você compartilha com a outra pessoa para você poder prosseguir naquela tarefa. Se o feedback não foi muito claro ali do pelo menos das primeiras impressões daquilo, ou o que fazer em seguida, você fica travado, porque você não sabe nem se a pessoa realmente está curtindo aquele caminho que o negócio está levando, e o que fazer em seguida, né? Volto tudo, começo do zero, continuo daqui. Então tem que não ser gostei, completo. né? Se a pessoa fala não gostei, o que isso quer dizer, né? Qual linha que eu devo seguir que está agradando mais, talvez? Então você investir um pouco mais de tempo mesmo na mensagem. A mesma... Essa grande vantagem que a gente tem com o texto de parar para poder pensar e escrever de uma forma mais elaborada e com cuidado, que a gente não tem no ao vivo, né? Tipo, não tem como você estruturar ali, tipo, fica 5 minutos em silêncio na frente da pessoa até você estruturar melhor. O Steve Jobs fazia muito isso, na verdade, né? Ele tinha coragem. Ele tinha grandes pausas para formatar a ideia muito bem na cabeça dele e falar. Então é interessante, até no ao vivo dá para levar um pouco, mas no remoto, na comunicação assíncrona, você tem muito mais tempo de se preparar. Só que pode cair na mesma armadilha de querer já cuspir a primeira coisa, né? Então eu caio nesse erro várias vezes e tudo, e aí quando você pega e respira e analisa, olha o outro lado da pessoa e vê, putz, essa pessoa aí ela passou ali o dia inteiro super focada nesse negócio aqui, tá apresentando esse trabalho, e aí você chega e às vezes manda uma mensagem muito direta, assim, né? Pode ser um causador de grandes problemas ali dentro do time, que no nosso caso a gente estimula muito que quando existe uma interpretação diferente da comunicação e às vezes quando você se sente ofendido, fica triste, qualquer sentimento diferente ali que é causado em você com outra pessoa, a gente estimula bastante aqui no Officeless de você já falar direto com a pessoa e perguntar, e aí, você falou daquele jeito e tal, né? Eu me senti assim, né? Aí traz um pouco da comunicação não violenta, mas assim, a gente estimula não esperar e ficar em silêncio para falar com a pessoa, tirar uma dúvida, perguntar o que aconteceu, está acontecendo alguma coisa, o que foi, né? Pareceu muito... Então é importante trazer isso e não deixar acumular, porque a gente já caiu no erro até, tipo, na família, no trabalho, na sociedade, com os colegas de trabalho. Sempre quando você segura alguma informação e às vezes só deixa para falar quando está explodindo, o problema fica muito maior, Então, a gente estimula muito que a gente resolva essa coisa na cabeça, essa pulga atrás da orelha na hora. Então essa dúvida aí é bem comum do remoto, porque quando a gente está junto com as pessoas, tudo aconteceu ali, você já está na frente dela, você já pode trocar ideia na hora, né? Mas no remoto você vai ter que acionar, como é que faz isso, né? Porque você vai ter que acionar a pessoa
e chamar para uma ligação. Às vezes isso já pode, se for uma videoconferência, né, já pode causar até um certo terror, assim, né? Já é um indício, vamos conversar, né? Aí, Tem coisa aí. Precisamos conversar. Às vezes é simplesmente um feedback ali natural, só que já pode gerar, né, uma tensão. Eita, vai ter uma conversa ali e tal. Mas o Como ao vivo fazer também, no remoto o ao vivo também tu pega a pessoa assim, pô, vamos ali no canto para conversar. Também. Acabou o dia da pessoa, né? Cara, um grande segredo para isso, na verdade, é justamente, conectando com o que o Renato estava falando, é sobre a constância do feedback. Então, se o feedback está na cultura da empresa, a gente tem uma cultura de feedback, cada vez menos a gente tira, cada vez mais a gente tira esse sentimento de medo que as pessoas vão ter na hora de conversar, porque vai ser mais natural. Então, se a gente tem um exercício do feedback, tá com a disciplina de estar sempre fazendo isso, isso vai ficar mais tranquilo. Às vezes vão ser conversas muito boas, vai ser um feedback a gente elogiando a pessoa e tudo mais. Isso naturalmente vai acabar acontecendo durante as semanas, os dias. Eu gosto muito de fazer isso, que é o que eu chamo de comemorar as pequenas vitórias, né? A gente consegue pequenas vitórias todos os dias com o time. Isso é um fato, isso é uma verdade. Então a gente alcança, conclui tarefas, a gente alcança novas coisas, às vezes uma coisa que a gente tinha dificuldade de fazer, pegou e fez. Então esses momentos são importantes pra gente parar, elogiar, comemorar juntos. Às vezes a gente vai passar por problemas também, e aí a gente vai parar e vai conversar no que foi bom e no que foi ruim também. Então, quanto mais natural ele vai ser, menos tabu, né? Ele vai se afastar cada vez mais de ser um tabu. Do tipo, chegar, vamos ter uma conversa, ixi, agora lascou. Então, ele vai ficar mais natural. E, assim, até me abrindo um pouco, assim, abrindo o coração, eu era essa pessoa, até um pouco de ansiedade e tudo mais, eu guardava muitas coisas que iam acontecendo. E eu acabava passando por esse mal que o Renato comentou, que é esse efeito panela de pressão. Quando você tem uma pessoa que ela está absorvendo tudo e ela não fala nada, o momento que ela vai falar é um momento muito perigoso. E esse é o momento que a gente precisa evitar. Só que a gente precisa estar muito atento, porque isso não está só nas costas da pessoa. Que tipo de ambiente que você está criando na sua empresa para que essa pessoa consiga se abrir, né? Ao longo dos anos eu venho trabalhando isso dentro de mim e hoje isso já é quase zerado. E aqui dentro, no remoto, por exemplo, eu consegui trabalhar isso muito mais. Então hoje, quando acontece alguma coisa, eu já pego, tomo o meu tempo e eu pego e falo. Porque eu já descobri que guardar faz com que isso fique muito pior. Porque na nossa imaginação, a gente sempre leva as coisas para o pior lado possível, e às vezes não tem nada a ver, mas isso é natural da imaginação humana. E quanto mais o tempo passa, pior aquilo vai ficando. E as coisas vão se empilhando, uma em cima da outra. Então quando chega o momento de descarregar, às vezes não vai ter nem volta, às vezes você vai perder a razão, às vezes vai ser uma conversa muito tensa, você vai falar coisas que você não deveria falar. Então, justamente porque você está motivado, você está guiado pela emoção. E quando chega um momento desse, você não freia uma pessoa dessa. Só que isso é perigoso. E aí isso é dos dois lados. Esse tipo de pessoa, por mais difícil que seja, e eu era assim, tem que começar a ir trabalhando isso aos poucos. E a empresa, os gestores, os líderes, todo mundo, os colaboradores, a implantarem, né, uma cultura onde o feedback seja normal, onde seja natural. E ter esse tipo de conversa seja muito natural também. Então eu lembro que uma coisa que eu fazia lá no início, quando eu estava trabalhando isso, às vezes, passei por isso algumas vezes, chegava algo que me chateava muito, assim. E aí eu não conseguia falar, mas eu sabia que eu precisava falar. Aí olha que louco, cada um vai ter sua loucura em relação a isso, né? Eu saía para dar uma corrida. Então parecia assim que eu estava numa panela de pressão, eu saía, dava uma corrida, voltava. E aí, quando eu voltava, eu já estava muito mais tranquilo, já tinha muito mais clareza no pensamento. E eu já estava me achando pronto para ter a conversa que eu precisava ter. E aí dava. Então, hoje eu acho que eu não preciso mais da corrida, só se for uma parada muito mais grave, digamos assim. Mas era um recurso que eu tinha para, primeiro, eu conseguir dar uma despressurizada, porque eu ainda estava muito na emoção daquilo que tinha acabado de acontecer. Então, dá uma respirada, relaxa um pouco. Uma coisa que eu costumo falar é você se colocar no lugar da pessoa, tanto quem está recebendo feedback quanto quem está dando. Se você está dando um feedback, antes, se coloca no lugar da pessoa que fez aquele trabalho ou que fez aquela atitude. Tenta entender um pouco a linha de raciocínio que ela teve para chegar até ali, porque isso vai fazer com que você dê um feedback muito mais preciso, muito mais cirúrgico, muito mais humano, vai ser muito mais bem acolhido. E para quem está recebendo, tenta levar em conta também todo esse background de quem está dando esse feedback, porque isso vai mudar a perspectiva, cada um vai agir de uma forma diferente. Então eu já sei que às vezes o Renato dá feedback de uma forma, o Contact dá feedback de outra forma, eu não posso colocar todo mundo na mesma linha, na mesma balança. Então quando você se coloca no lugar do outro, isso facilita muitas coisas. Tem até aquela frase lá, né? Eu não sei traduzindo para
português certinho, mas todo mundo tá lutando uma guerra, né? Uma luta que você não sabe nada. Seja gentil sempre. Então é Exato. isso. A gente tinha um quadro com esse no escritório. A gente tinha um quadro logo no na escritório, entrada. a gente fala bastante disso, porque realmente é esse lado de... Não é só o seu lado, tem o lado da pessoa e como que você equilibra tudo isso. E aí, uma questão legal do trabalho remoto, da gente tá falando de dar feedback com frequência, né, e ter isso como um hábito da cultura, é o fato da gente ter esses rituais, né, para se encontrar. Então, não só se encontrar, a gente tem os rituais de se encontrar, uma reunião rápida ali diária, mas a gente tem as práticas de organizar tudo em tarefas, e dentro dessas tarefas tem uma thread de comentários, então vai ter feedbacks ali. Quando a gente faz uma visão geral do que aconteceu no projeto na semana, feedback em cima disso. Quando a gente faz uma retrospectiva, né, de tempos em tempos, então também é oportunidade ali de um feedback mais profundo. Quando a gente vai começar um projeto novo, ou começar uma semana. Então tem vários rituaizinhos ali que a gente cumpre, né, assíncronos ou em tempo real, que são oportunidades de dar feedback. Então, cara, o nosso dia a dia, se a gente parar para pensar novamente, o nosso dia a dia ele é muito recheado de situações de feedback, né? Você está o tempo todo lendo o feedback que alguém deu sobre alguma coisa, ou você está precisando dar o feedback, porque essa é a natureza da colaboração, né? Se a gente está trabalhando remotamente, mas numa lógica de time e de colaboração, a gente, para ter uma comunicação afiada, o feedback vai estar ali o tempo todo e a gente tem que ser muito cuidadoso e se especializar ali, digamos, na forma de trocar esse feedback. Também não escrever textão em todo lugar, às vezes é uma coisa mais objetiva, saber pesar isso também, quando que tem que ser mais objetivo, porque a comunicação consome o tempo, né? No trabalho remoto é natural que a gente gaste ou invista tempo na comunicação, é essencial a gente investir esse tempo. A gente vai escrever um texto ali realmente trabalhado, ao invés de sair mandando um áudio, por exemplo. A gente já falou sobre isso também, mas é uma forma de investir o tempo em algo que vai trazer um resultado. Então a gente está o tempo todo dando esse feedback e recebendo. Então quando a gente está num contexto de time, a gente acaba conhecendo também já as pessoas, né? Então isso causa menos estranheza, né? Se alguém é um pouco mais rígido ali e tal, mais, entre aspas, mais bruto, às vezes é o jeito da pessoa escrever e a gente já conhece, então já vai amenizando um pouco dessa interpretação, né? Então acho que esse entrosamento... Não que ela não tem que trabalhar isso, né? Isso. Exatamente. Mas a gente consegue relevar algumas coisas. Não é uma justificativa, mas o fato de conhecer, eu acho que já elimina um pouco aquele comportamento reativo, né? De você já Total. querer já levar para outro lado isso, né? Então tem vários... O grande problema que a gente tem com feedback, no geral, assim, tudo que a gente está falando de cuidados que a gente pode ter para que o feedback fique mais humano e tudo mais, mas o problema, geralmente ele mora num lugar só, que é quando o feedback é levado para o lado pessoal, que aí é um ataque, né? A pessoa acha que ela está sendo atacada de alguma forma porque alguém falou aquilo. Então, quando você se sente atacado, e a gente pode levar lá para os tempos primórdios, qual vai ser a sua reação natural do corpo e da mente? Se defender. Isso é natural. Se você está achando que você está sendo atacado, de imediato você vai começar a se defender. Então ali você se blinda completamente e o tom da conversa já foi setado, desde o início. Você achou que você estava sendo atacado, você entrou num modo defesa, então você já vai chegar cheio de justificativas e vai acabar atacando outra pessoa também, só por estar achando que ela está te atacando. Então quando o feedback ele sai daquela linha e ele vai para o lado pessoal, isso é um grande problema. E aí, as duas pontas, elas precisam estar muito atentas em relação a isso. Quem está dando feedback, porque o feedback ele é sobre o trabalho, ele é sobre a tarefa. Não é diretamente falando sobre a pessoa que executou aquilo ali. Só sobre o que foi executado e, às vezes, o que pode ser melhorado ou o que foi muito bom. Então, se quem está mandando sair dessa linha e for para a linha da pessoa, a gente já tem esse problema sendo criado. E quem está recebendo... Não ficar lendo a mensagem, não ficar recebendo essa mensagem, independente se for por vídeo ou por texto, achando que aquilo ali está sendo direcionado exatamente a ela como pessoa. Então, um grande problema que eu vejo, a gente já recebeu até relato de gente, né, do movimento falando com a gente, abrindo esse jogo, falando sobre a forma que algumas pessoas, chefes, líderes principalmente, que têm uma grande responsabilidade de passar o feedback da melhor forma possível, porque o feedback ele vai fazer o seu time evoluir.
ele vai fazer o seu time melhorar, ele vai fazer com que cada colaborador esteja cada vez mais afiado e entrosado, né, entre eles. Então, você tem uma responsabilidade muito grande de fazer isso. Então, se você fizer isso de uma forma ruim, e gente falando, nesse relato, né, uma pessoa falando que ela foi extremamente atacada mesmo, de um gestor ter feito um vídeo, por exemplo, falando do trabalho dela e colocar um vídeo público para a galera da empresa ficar assistindo aquilo ali. Então, olha o tipo de responsabilidade que a gente tem como líder, como gestor, e olha o que a gente pode e deveria e o que a gente não deveria estar fazendo com essa responsabilidade que a gente tem. Então, a questão do lado pessoal, ela pesa muito. Geralmente, os problemas, o feedback, eles vão morar aí. E como tu tinha falado numa outra frase, que a responsabilidade, ela começa na empresa, né? Assim, falando da organização da empresa, de quem está liderando essa empresa, está criando a cultura, começa ali, em quem começou, quem começou aquela parada, né? Quem abriu isso? Qual que é o comportamento, a forma de dar feedback dessa liderança, dessa pessoa que iniciou? Se é uma forma muito bruta, provavelmente ela vai repassar isso para todo mundo. Provavelmente na hora de contratar, ela vai atrair pessoas meio que se conectam com o estilo dela. Então, é um cuidado muito importante de se tomar, porque até, tipo, ninguém está preparado para ser líder, assim, a gente vai aprendendo ao longo da jornada e sempre pode melhorar. Ninguém está preparado e é o perfeitão da comunicação, né? E aí a liderança, ela precisa buscar isso e precisa também buscar repassar para as pessoas que estão no time. Trazer pessoas que também se conectam com essa energia e não aquelas pessoas que só querem ser o chefinho e tal, né? Porque, cara, trazer pessoas desse tipo cria uma cultura que não é meio... Sem querer generalizar, né? Mas a gente vê muito isso em exército, assim, nessas paradas, assim, que é tipo... Um vai passando pro outro, né? Um vai passando pro outro, assim, até chegar lá no soldado e aí, cara... um descontando a raiva no outro, sei lá o que é. Então, tipo, é muito perigoso. Se você sofreu uma opressão ali, você vai acabar, na primeira oportunidade, se tiver de oprimir alguém, você acaba passando aquilo adiante, né? Exato. E na maioria das vezes, essa próxima pessoa, ela não tem nada a ver com isso. Né? Exato. Sobre trabalhar isso dentro de você. Eu já vi uma tirinha sobre isso, né? O cara tá no trabalho, aí o chefe dá uma bronca nele, aí ele chega em casa chateado, aí vai discutir com a mulher ou com os filhos, aí joga nos filhos, e aí o filho chega no coleguinha da escola. Então é um efeito cascata, né? As pessoas vão ficando mal e vão descarregando isso nas outras pessoas. Cara, isso vai pro mundo, né? Essa cascata que nem você falou. Chega nos filhos, chega nos colegas dos filhos, por aí vai. E aí, tipo, eu lembro muito bem esse trabalho que, quando a gente começou a Starta E, a gente tinha tido uma empresa, mas que tinha durado pouco tempo, e uma das coisas que a gente já tinha se ligado era essa parte da comunicação, de criar uma cultura já mais flat, né? Assim, e mais calma também, e que a gente pudesse estar com pessoas ali e trabalhando com elas como se fossem, cara... amigos numa roda de bar, assim, a gente ter conversa, se divertir e fazer coisas iradas juntos. E aí uma coisa que a gente começou a fazer, que foi bem desde o começo, assim, eram as retrospectivas. De tempos em tempos, a gente tinha um documento estruturado, o pessoal chama de 101 também, né? Dessa conversa 1 a 1, e ver como é que estão as coisas, quais são os planos da pessoa, como é que foram o que foi legal, o que não foi nos últimos tempos, né? Nos últimos meses. A gente faz de 3 em 3 meses. E uma coisa que a gente percebeu quando a gente estava fazendo essas retrospectivas, principalmente no começo, era que as pessoas do time deixavam acumular tudo para falar só na hora dessa retrospectiva. E aí era tipo... coisa acumulada de conversa com outra pessoa, várias fantasias que vão ficando na cabeça. A conversa durava uma tarde inteira. Durava uma tarde inteira, tipo, a pessoa desabafava tudo ali e acumulava. Aí a gente começou, cara, não vamos deixar acumular, vamos falar na hora e tal. E a gente começou a estimular cada vez mais isso,
de acontecer alguma coisa, fala na hora, fala só com a pessoa, né? Não precisa fazer aquele alarme todo num chat que tá todo mundo da empresa, só fala com a pessoa normalmente. E a gente, na maioria das vezes, percebeu que é uma fantasia. A gente já teve, né, Matheus, numa situação assim, e a gente já percebeu que a maioria das vezes foi uma interpretação, às vezes, de uma pessoa mais que da outra ali, de como emitiu o sinal ou a outra recebeu, mas foi resolvido, cara, e não Às vezes cresceu. Não tem nada a ver, às vezes é uma coisa muito Exato. diferente, cara. É só parar e conversar. Essa é a grande questão, né? Mas e aí assim, eu costumo ver a comunicação como disciplina. A gente pode ter os melhores processos dentro da empresa, mas a gente tem que estar sempre com a disciplina de estar fazendo isso. O feedback, eu acho que ele está uma camada acima ainda. Você tem que ter mais disciplina ainda. Porque é muito mais fácil você se calar, é muito mais fácil você passar por cima e deixar para lá. Só que isso é um problema, como a gente já falou. Então, a gente pode estar num ponto, a gente ainda corre alguns riscos, né? Porque a gente estava falando, a gente já pode estar com a empresa redondinha, tudo certo, todos os colaboradores, tudo certinho. Mas aí, de repente, alguém está saindo um pouco dessa linha e está fazendo aquilo que a gente não prega, que é o contrário do que a gente acha legal, que a gente acha correto. Então, esse risco ele pode acontecer a qualquer momento. Então, se isso acontecer, a gente pegar e já tentar resolver aquilo ali pela raiz, né? Chamar essa pessoa, conversar, tentar entender os motivos, por que ela está se comportando daquela maneira, e a gente resolver, porque dentro da empresa a gente não se comporta dessa maneira, a gente não passa feedback dessa maneira, do tipo chegar num canal aberto lá, escrachado, e começar a falar um monte de coisas sem sentido. Porque como o Renato estava falando mais cedo, o resto, né, da empresa, o resto da galera vai ver aquilo ali e vai começar a reproduzir um comportamento também diferente. E aí você pode perder o controle. Então, nessa da disciplina, você está sempre mantendo, né, daquele jeito que você acha que é o ideal na cultura da sua empresa e não deixar, porque às vezes uma pessoa ela vai ter sim a capacidade de estragar todo o resto. Então, isso precisa ser visto na hora e não deixar isso caindo para frente, porque depois pode contaminar toda uma empresa, toda uma cultura, porque você adiou uma decisão, adiou uma conversa, por exemplo, para poder resolver isso. Uma maçã podre numa cesta completa de maçãs saudáveis, Apodrece todas também. apodrecem. E aí isso acaba caindo na responsabilidade do líder de novo, que é quem contratou a pessoa, né? Ou que talvez não tenha criado alguns processos, como esse exemplo que a gente citou, da retrospectiva, ou, por exemplo, uma outra coisa que a gente fez que foi muito massa, nos nossos encontros que a gente se encontra com o time todo presencialmente, a gente fez um workshop de comunicação não violenta, de várias outras reflexões. Então é sempre legal estar trabalhando, estimulando o time a evoluir nessa parte da comunicação. Exato. Tarefas Ninguém de vai ficar integração, sozinho aprendendo tudo sozinho. Exato. Tarefas de integração, no geral, elas vão ter uma influência muito forte na comunicação, muitas vezes sem que as pessoas percebam, né? Mas no final a gente vai ganhar isso. Então, nesse workshop, por exemplo, a gente fez dinâmicas ali incríveis, né? Tinha uma que a gente dividiu um time em dupla, por exemplo, e aí uma pessoa ficava vendada e a outra, ela podia enxergar as coisas, mas ela não podia falar nada. E aí uma ia conduzindo a outra, né? Acho que a que estava vendada podia falar, a que estava vendo tudo não podia falar nada. Nenhuma podia falar, cara. Nenhuma podia. Tudo em silêncio. Então era só na confiança. Então era bem lembrado. Foi uma atividade magnífica que a gente fez, assim. Isso me marcou de um tanto. E era uma confiança ali, cara, muito grande, porque quem não estava vendo nada confiava em você para conduzir e você estava com a responsabilidade imensa que você precisava conduzir e não deixar essa pessoa se machucar, né? Tropeçar, enfim. Então isso depois teve um impacto muito grande na confiança das pessoas entre o time, na relação e com certeza na comunicação também. Porque nesse caso, o silêncio acabava sendo uma forma de se comunicar. Isso é muito louco. Mas essa foi uma das atividades, a gente teve várias atividades naquele dia, mas como a gente, como líder também, a gente consegue promover algumas atividades de integração e que vão ter resultado direto na comunicação. A gente também teve dessa de comunicação não violenta, a gente exercitar um tipo de conversa, uma situação comum, e como que a gente conseguiria aplicar a comunicação violenta em cima daquilo ali. E a gente nunca subestimar algumas coisas, nunca subestimar o feedback. Até, Pantaif, você estava falando sobre as threads, às vezes, numa tarefa. Uma coisa que é muito comum, a gente estava falando, se dá para mandar por texto, vamos mandar por texto. Beleza, concordo. Mas uma situação comum
você pega, manda aquela mensagem e a pessoa que está fazendo a tarefa ou recebeu aquela mensagem, ela não entendeu direito o feedback que você mandou. Aí ela pega e manda uma réplica ali. Aí você pega e manda uma tréplica. E aí ela continua sem entender. E aí vocês vão ficar por texto ali nessa aí até quando, né? Então, se chegar num momento que está com muitas idas e vindas, eu nem deixaria chegar muitas idas e vindas. Você chegar nesse momento e falar assim, pô, vamos fazer uma ligação aqui rapidinho? E aí eu vou te explicar um pouco melhor, aí você vai com calma, vai explicando e tal, porque isso vai resolver. E não ficar naquela ali até desgastar, porque vai desgastar e às vezes a pessoa vai continuar sem entender. Você pode acabar até perdendo a paciência em algum momento por achar que a pessoa não está entendendo. Então a gente não subestimar. Claro, nem tudo a gente precisa abrir uma video call para poder falar, mas se a gente perceber o que é o momento disso, a gente pega e faz. E a gente pode ser rápido nessa call, não precisa estender muito, é só para você se fazer compreendido e para que a pessoa entenda e você faz. Agora, feedbacks mais profundos, né, porque esses de tarefas às vezes vão ser mais tranquilos. Se desde o início você precisar passar muito feedback, passar muita coisa, eu já recomendaria você pegar e já encontrar numa videoconferência com essa pessoa e ir mapeando os detalhes, porque vai precisar, às vezes, de uma mudança completa. Então, se chegar e mandar um textão falando, ó, primeiro, muda isso, segundo, muda isso, já não vai ser um feedback legal. Então, já chega numa ligação e já conversa melhor sobre aquela tarefa. Talvez ela não foi bem passada, né, o tipo de caminho que a gente deveria seguir não foi muito bem alinhado. Então, já vem para cá. E se for um feedback mais profundo, no geral, independente de tarefa, uma outra coisa, um comportamento, alguma coisa assim, já chama para uma videoconferência já desde o início e conversa tranquilo e evita aí essa questão da interpretação do texto e tudo mais. É sempre um ponto positivo, porque você vai ter o olho no olho, você vai ter o tom de voz, você vai ter o body language, né, que é muito importante para essa situação de comunicação. Você vê como que a pessoa está se sentindo e você também demonstrar que às vezes você não está puto ou que, enfim, você está muito estressado com aquela situação. Você só quer passar uma mensagem e vocês saírem dali bem resolvidos. Legal, a gente fala, eu tava pegando a fala ali do Renato, né, falando também sobre a questão da cultura, sobre como que o líder coloca, e a gente falou sobre essas atividades que a gente fez, né, de conexão do time, e tudo isso é a cultura, né, a gente fala muito sobre cultura, às vezes fica uma coisa meio abstrata, né, a cultura, como assim construir uma cultura com as pessoas espalhadas. Mas são nessas pequenas iniciativas que a cultura vai se formando, porque isso você transmite uma mensagem de que existe uma preocupação, né, na relação entre as pessoas, existe uma preocupação de que a gente aprenda a se comunicar de uma forma ali, sei lá, mais afetiva, mais positiva, e a cultura de experimentação é muito legal, né, porque a gente também já experimentou diferentes formas de fazer isso acontecer, isso vai demonstrando também uma preocupação e a gente vai melhorando ali nessa forma, né? Queria que vocês contassem a história aí do feedback 360 graus, que é o feedback sendo dado como um presente. Por que a gente deve tratar o feedback como um presente e como é que foi essa história aí do 360, Matheus? Rapaz, isso dá até um sorriso aqui, porque foi algo magnífico, né? Ainda na linha do experimento, a gente tem essa prática das retrôs, como a gente comentou, que de tempos em tempos acontece e a gente tem uma conversa ali, geralmente com líderes ou com colegas. A gente já fez isso totalmente aberto, não necessariamente colaborador com líder, já teve uma vez que a gente fez de totalmente mais horizontal possível, que também já funcionou, foi super legal. Mas em dado momento, a gente tem o time de operations, né, a gente tem a Jéssica, ela teve ali uma ideia de pegar feedback de quem estava fazendo aquela retrô sobre outras pessoas do time. Então, respondendo, por que o feedback é um presente? E aí já a minha resposta para isso. Porque isso vai te fazer evoluir, vai te fazer sair do seu lugar, vai te fazer refletir sobre, às vezes, qualidades que você tem e você vai até aprimorar essas qualidades, né? E às vezes são deficiências, às vezes algumas coisas que você pode melhorar e você também vai trabalhar nelas e você vai ser um ser humano, um profissional melhor. Então, isso por si só já é um grande presente. Então, nesse experimento, ao final daquela retrô, tinha o nome de cada um do time e a gente, individualmente, a gente tinha um tempo para mandar um feedback para aquela pessoa. E aí não era textão, não era um depoimento, não era algo grandioso, era um tweet, né? Era uma mensagem muito simples e clara para ser compreendida e passada para a próxima pessoa. Então, eu fiz para todo mundo do time, você fez para todo mundo do time. Então, no final,
todo mundo do time tinha feedback de todo mundo do time. Então eu mandei para todo mundo mandou para mim. Então esse 360 aí... E não era anônimo, né? Tinha um nome mesmo de quem mandou. Tinha um nome. Não, tinha um nome. Então... E aí a Jéssica ainda do time de Operations fez toda uma caixinha, fez as tagzinhas com o nome da galera. E a gente recebeu isso. E isso foi num encontro, né? Todo mundo distribuído. A gente num Team Retreats, que são esses encontros até que o Renato estava comentando. A gente num encontro desse, a gente recebeu essa caixinha de presente com um presente dentro, que eram os feedbacks de todo mundo do time. Então, algumas pessoas abriram na hora e já quiseram ver ali. Algumas tiveram seu tempo para poder ver. Eu fui uma das pessoas que eu guardei a caixinha e só abri quando eu retornei a casa. Então, ainda vim com ela no avião. Aí tem paciência, mano. Aí foi trabalhar a ansiedade, né? Vim com ela no avião, tranquilo, tomei meu tempo depois que eu cheguei. E aí eu abri, e aí no meu tempo eu peguei e fui lendo aquilo ali, e foi algo magnífico, foi algo grandioso, assim, foi muito bom. E depois a gente tinha até a oportunidade de conversar individualmente com as pessoas, né? Às vezes até para entender um pouco mais, para saber um pouco mais, ou para agradecer. E aí vai depender aí do que rolou. Mas a gente estimula muito isso também como empresa, das pessoas também terem essa capacidade e essa oportunidade, possibilidade de resolver as coisas entre elas, assim, não necessariamente você tem que chamar todo mundo, tem que chamar um mediador para poder resolver algumas coisas, às vezes vai ser necessário, mas muitas vezes não. Então a gente tem essa autonomia aqui dentro, de eu chegar e procurar o contato, ele ter uma conversa com ele e a gente já se resolver aqui por nós mesmos e tá tudo bem. Então isso acabou acontecendo um pouco depois dessa rodada do Feedback 360 e as pessoas estavam ali, umas falando com as outras diretamente, então foi um movimento muito bom. E a gente cresceu como empresa, cresceu como time e cresceu individualmente. Isso é ouro. Isso é muito bom. Esse experimento foi sensacional, porque ele teve esse lance de quebrar a mediação de determinadas pessoas para passar o feedback, né? Acabou que rolou esse one-on-one, só que todas as pessoas depois escreveram feedback para todas as pessoas. E eu lembro muito claro que teve muita gente que teve dificuldade para escrever isso e tal, e aí a Jess dava umas reforçadas na galera, e aí, tá faltando aqui, tá faltando. Pois é, então, a gente, é muito difícil dar feedback, só que a gente precisa praticar. Se a gente não praticar, a gente não vai sair do lugar, e aí o que é mais fácil? Só ficar calado, engolir as coisas, só que uma hora isso piora, né? A gente não melhora fazendo isso. Então, a mensagem, primeiro, que o feedback é um presente, que ele é importante para a nossa evolução, foi sensacional. E ela materializar, né, na nossa mão, na caixinha, foi lindo mesmo, assim, foi um ritual muito massa. E essa parte de descentralizar o feedback, cada um mandar, né, chegou pela caixinha, mas depois disso todo mundo se resolveu, agradeceu, pediu mais detalhes, fez videoconferência, se encontrou, enfim, dependeu muito das situações, das oportunidades de conversa, mas isso desencadeou já virou a chave para um outro nível de comunicação dentro do Startup do Officeless. Eu vou anexar na descrição do vídeo no YouTube o link a gente tem um blog post sobre esse experimento e lá tem as fotos da caixinha, de como era esse presente ali físico, né? Vou colocar na descrição aí para quem quiser conferir os bastidores aí, como é que foi esse experimento, que foi muito legal. Eu queria saber de vocês agora, antes da gente encerrar, o que cada um acha que são os pontos em que as pessoas mais erram aí, principalmente remotamente, né? Quais são os principais erros de um time ou de uma empresa ao lidar com essa questão do feedback ou da falta do feedback? Os principais erros, eu acho que são, primeiro, você não falar, não dar o feedback. É uma coisa muito comum, né, de você ver isso acontecer. E aí e tem vários níveis, né? Tem o nível do dia a dia, que às vezes você, por exemplo, tem uma tarefa específica que tem outras pessoas do time que fazem parte ali daquele projeto e podem dar e precisam dar feedback em uma tarefa específica. Eu fui lá e pedi.
e aí todo mundo fica calado, ou ninguém reage a uma coisa que você fez, né? Ou às vezes a gente conseguiu, sei lá, uma pessoa conseguiu atingir uma coisa irada, assim, né? Completar uma coisa, um desafio muito irado e sair do outro lado, e aí ninguém comemora junto com você. Aí tipo, putz, será que a galera tá junto mesmo e tal? Então, tipo, tem esse nível do dia a dia e tem um nível de ficar, que a gente chama muito de comunicação proativa, né? Você ser proativo nas coisas, nem que seja um thumbs up, um gifzinho comemorando, reage a alguma coisa, a gente precisa reagir. Faz alguma coisa, por favor, mostra alguma coisa. Não gostou? Fala também. E aí a outra coisa de ficar calado é quando acontecer alguma coisa mais séria, que tá, por exemplo, me deixando ansioso, triste, e eu fico engolindo aquilo e não falo. Então, cara, esse é um erro que corrói as pessoas, corrói as empresas por dentro, assim. Vou deixar esse aí. E tem como corrigir, que é muito com a comunicação proativa. E muita coisa que a gente já falou aqui ao longo desse episódio. Perfeito. Bom, eu vejo alguns erros, né? O principal, para mim, já até sumarizando algumas coisas que a gente discorreu um pouco melhor ao longo do episódio, é você levar para o lado pessoal. Então, tanto para quem está falando quanto para quem está recebendo, tem muito cuidado em como você está passando essa mensagem, como você está recebendo essa mensagem. Direcione a mensagem ao trabalho, ao que foi executado, à tarefa, ao que pode ser melhorado. E pode ser que exista ali em algum momento de feedback comportamental que vai ser diretamente sobre a pessoa. Então, tome um certo cuidado antes de ter esse tipo de conversa. Eu evitaria fazer via texto de todo modo, tentaria uma videoconferência, se puder ser ao vivo, que seja ao vivo. Então, mas tenha um pouco de cuidado e carinho nessa conversa. Escreva o que você quer falar para essa pessoa antes, independente se for uma ligação ou se for um texto. Então, tenta, de alguma forma, ter uma lógica por trás para não chegar ao vivo, não saber muito o que fazer e acabar falando uma besteira ou passando uma mensagem, às vezes, nada a ver do que você queria fazer. Guardar as coisas é um grande perigo. Então, a gente, naturalmente, a nossa cabeça, ela tenta nos proteger de muita coisa. Então, a gente entra num ciclo de sabotagem que é o seguinte: um feedback que é para um elogio, né? Você às vezes pensa assim, não preciso dar porque a pessoa já sabe que eu admiro ela sabe que, a gente trabalha junto há um tempão, não preciso ficar falando que eu admiro. Aí você pega e se cala. Algo ruim, uma mensagem que às vezes não vai ser tão boa, você não passa porque você vai querer evitar uma conversa dessa. Afinal de contas, para que eu vou entrar numa conversa dessa, uma conversa ruim? Então também não vou dar, não. Então a gente entra num ciclo de não exercitar o feedback, de não dar, porque é sempre o mais cômodo. Mas evite isso, não faça isso. Principalmente sobre os elogios, sobre as coisas boas. Não economize, faça, simplesmente faça. Uma pessoa fez algo magnífico, vai lá e fala. Isso vai modificar o dia dela completamente e vai modificar muito mais o seu. Às vezes você vai ganhar muito mais do que ela. Mas pode ter certeza que do outro lado do mundo, onde quer que ela esteja, ela vai ficar muito feliz com isso. E se for uma conversa difícil, se for algo mais delicado que tiver que ser dito, também não guarda, fala. Toma seu tempo, toma ali. É muito importante a gente ter o timing correto para fazer isso. Mas toma o seu tempo para também não agir de cabeça quente ou não falar algo que você depois possa se arrepender. Mas tem essa conversa, você vai ajudar essa pessoa, você vai ajudar a empresa, você vai ajudar o time. Então não fuja disso, não corra disso. E um erro também que eu vejo muito grande é o que é chamado sanduíche de feedback, né? E isso não se usa mais. Quando a gente tem uma cultura de feedback frequente, a gente não precisa ficar usando esse recurso, digamos assim, que é o sanduíche de feedback. Você precisa passar um feedback que talvez não seja algo legal para a pessoa, vai ser uma conversa difícil, mas aí para isso o que você faz? Você começa enchendo linguiça, falando algumas coisas boas para a pessoa, para já ir conduzindo ela, achando que vai ser algo legal, e aí no meio você vai atingir o que você realmente quer atingir, que é ter essa conversa difícil, mas no final você volta para algo bom de novo, para não ficar ali aquele clima estranho, né? Para não desligar de uma forma meio esquisita. Isso, não, mas tá tudo bem, aí volta querendo puxar uma outra qualidade ou algo assim. Então isso soa muito ruim para quem está recebendo. Na maioria das vezes, essas pessoas já sabem disso, já sabem que isso vai acontecer. Então ela já está ali no início já esperando o momento ruim, que ela sabe que vai chegar. Então isso já está batido, isso não funciona, não é legal. Então, não precisa ficar evitando o sofrimento, né?
Mas um grande segredo para isso realmente está na frequência, na constância. Se o feedback está na cultura, se o feedback está todo dia presente, não vai ser um problema você ter conversas muito boas e você ter conversas mais difíceis. Apenas faça. Muito bom. Vou trazer um erro aqui também que eu acho que é um erro, não é sobre o feedback especificamente, mas é sobre a relação, né? Quando você trata o seu colaborador remoto como alguém externo, né? Você trata como alguém que está prestando um serviço para você e não traz esse sentimento de pertencimento da equipe. Isso interfere muito na profundidade da comunicação, na intimidade que vocês vão ter, né? Então, criar esse relacionamento com a pessoa e trazer para o sentimento de equipe é fundamental para quando precisar trocar feedback, ou seja, diariamente. Isso vai ser mais tranquilo, isso vai ser mais natural, porque a pessoa já está se sentindo ali parte, ela já tem um relacionamento maior. Ligar a câmera, né, que é algo para a gente já tão trivial assim, mas para algumas pessoas ainda parece que não percebem a importância, né, de você estar sempre com a câmera ligada se fizer uma videoconferência com alguém. Pequenos detalhes ali da forma de se comunicar e de se relacionar que vão interferir também na qualidade desse feedback, na possibilidade de ter uma cultura que trata o feedback de uma forma natural. E eu tenho um pedido para você. Eu, particularmente, eu gosto muito de falar sobre comunicação, falar sobre feedback. Então, se você já passou por alguma situação boa ou ruim, fala pra gente aqui embaixo nos comentários do YouTube. Inclusive, esse cenário que eu comentei, esse relato de alguém do movimento que mandou pra gente, foi algo que me motivou, inclusive, a criar uma live só sobre feedback. Então, isso é muito importante pra gente. Se você quiser mandar nos comentários do YouTube ou mandar uma mensagem diretamente pra gente, mande, porque vai ser, inclusive, um prazer a gente poder produzir algum conteúdo, falar mais abertamente, mais profundamente sobre alguma coisa que você já tenha passado, principalmente, como que a gente pode melhorar algumas coisas. Então, deixa aqui que eu vou querer ler um por um. Vai ser um prazer falar sobre isso futuramente. Tá dado o recado, vamos continuar essa discussão aí através dos comentários. Se você está chegando no nosso canal agora, ative as notificações aí e assine também o canal do Officeless para acompanhar todos os conteúdos. Para receber conteúdos diários sobre o trabalho remoto, segue a gente lá no Instagram, no @beofficeless. E toda quarta-feira estamos de volta aqui com mais um episódio do Officeless Talks. Valeu demais aí pelo papo. Valeu, Renato. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio para vocês. Valeu, pessoal. Valeu.